Porque tem gente que fala assim, ah, o mercado tá saturado, minha cidade é pequena, eu tenho medo de concorrência, eu tenho a idade, né? Minha idade é muito. Eu sou muito velha, eu sou muito nova, né, gente? Então a gente às vezes fica colocando um monte de desculpa. Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho dinheiro. Né? E tudo isso, gente, são coisas que a gente cria quando as coisas não são prioridade pra gente. Tá? Então, quando a gente coloca o nosso sonho como prioridade, não existe objeção na nossa vida. Quando a gente coloca o nosso sonho, quando a gente coloca a nossa meta, quando a gente começa a ver que querer ir em busca daquilo que a gente sonha realmente, não existe objeção, né? A questão do dinheiro pode até ser uma questão aí que, eu tô apertada, né? Realmente as coisas estão difíceis e eu entendo tudo isso. Mas será que se você deixar de comprar aquela blusinha lá no final do mês, fazer um lazer, né? Para ir em busca aí do seu sonho, de repente, né? Porque de repente, quando você investe no seu sonho, você vai ter retorno, né? Quando você investe em coisas aí para realizar aquilo que você quer, você vai ter retorno. Né? Então, as coisas só não acontecem pra gente quando a gente impõe condições, né, obstáculos pra gente, para não avançar, né? Então a gente tem que parar de colocar esses obstáculos na nossa vida e seguir adiante. Hoje a gente tem o Instagram, né? Então a gente precisa também estar nas redes sociais, só que de forma correta. O que a gente vê muito é que as pessoas estão de forma errada no Instagram, se posicionando de forma errada, né? E isso acaba realmente não tendo muitas vendas, né? Porque hoje o cliente, o que acontece? Mesmo que é um cliente de boca a boca, ele vai ver lá no teu Instagram as fotos do teu produto, como que você está se posicionando, né? E às vezes o que acontece é que você está focando no público errado, né? Então, às vezes, o teu público que você está atingindo é o público errado, né? Que não está vendo valor no teu produto, por isso que você muitas vezes não está vendendo. Sair do amadorismo, né? O que é sair do amadorismo? É você fazer as coisas como uma confeiteira profissional. Né? Então, para você fazer e vender para você perder o medo, perder a vergonha, né? Você precisa aí sair do amadorismo, né? Conhecer as bases, conhecer as técnicas, né? Porque quando você começa a fazer as coisas dentro daquilo que é a confeitaria, né? A confeitaria clássica, você conhecer as técnicas, para você não errar, né? Porque errar a gente erra, né? Eu erro muitas vezes, mas quando a gente não sabe as técnicas, quando a gente não sabe consertar as coisas, aí o que acontece? Se a gente erra, a gente fica frustrada e com mais medo ainda, né? Porque você errou e não sabe, aí se apavora e não sabe por que errou. Então, conhecer as coisas, conhecer as bases, as técnicas é importante, né? Porque daí você vai saber ali onde você errou e, consequentemente, você vai perder aí o medo, né? Então, sair do amadorismo, parar de achar, né, que é receita que vai fazer aí você conseguir fazer o bolo estruturado e decorado perfeitamente. E não é só receita. Né? Receita é importante, mas você precisa entender a receita, entender as técnicas, né? Para você realmente saber daquilo que você está fazendo. Até para você poder passar autoridade para o seu cliente. Né? E quando você conhece as coisas, você vai ficando mais segura daquilo que você está fazendo. Né? E isso é bem importante, né? Porque conforme a gente vai ficando segura, consequentemente a gente vai perdendo esse medo, né? De começar, de oferecer. Aí quando você prova, uma pessoa aí conhecida prova o seu bolo, vê que tá bom, né? Então dá lá pra pessoa provar o primeiro bolo, para você ter mais segurança, né? Então é importante isso, né? Faz um bolo, faz lá as fatias do bolo e distribui aí para a vizinha, distribui para as pessoas conhecidas para provar, né? Então, para você ir pegando também essa segurança, né? Isso é importante, mas a gente precisa aí desapegar um pouco dessa coisa de só seguir receita sem pensar na receita, sem pensar nos ingredientes, sem pensar nas coisas, porque daí realmente a gente fica insegura. Né, se a gente não conhece as coisas. É uma realização quando a gente consegue, né? Só que é o que vai fazer você conseguir é você sempre estar em busca de conhecimento e aprender as coisas. E não ficar só buscando receita e achando que é a receita que vai salvar aí, sofrendo da síndrome da receita milagrosa. Alguém já ouviu falar nessa síndrome? Pois é, tem essa síndrome da receita milagrosa. Né? Que a gente fica lá achando que é só receita aí que vai salvar a nossa vida. E não é, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Porque só vai dar errado se você não fizer as coisas. Se você fizer as coisas aí sem o que a gente falou lá, sem conhecimento, sem foco e sem disciplina, né? Daí sim vai dar errado as coisas aí para você, tá? Então, porque para tudo, né, existe técnica, para tudo, tá? Existe técnica. Não é sair aí fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Medo de vender, medo de não vender, né? Ou a pessoa tem medo de vender, da vergonha de vender, ou a pessoa tem o medo de não vender.
né? De achar que ninguém vai comprar o bolo dela. Mas, gente, esses dias me perguntaram se a primeira venda era difícil, né? Fazer. E a primeira venda é a mais fácil de fazer, né? Então, com certeza, foi o que eu falei, medo de não vender, né? Bolo de aniversário, gente, todo mundo quer, né? Todo mundo precisa do bolo de aniversário, porque não passa aniversário, casamento para comemorações em geral. Né? As pessoas não passam uma comemoração sem ter um bolo, né? Porque o bolo é a atração principal da festa. Né? Então não se preocupe que você não vai vender. Se você faz tudo certinho, você vai vender. E eu vou falar aqui, ó, não vejam concorrência. A concorrência deve ser sempre com você. A gente não tem que concorrer com ninguém, a não ser com a gente mesmo. E a concorrência é sempre o quê? Melhorar. A gente tem que sempre estar melhorando o nosso conhecimento, se atualizando, né? Sair da zona de conforto. Então a concorrência deve ser sempre com a gente. Medo de colocar preço, né, no produto de vocês. Quem que tem medo de colocar preço? Não sabe aí, ai, que medo, que preço que eu vou colocar no meu produto? A gente escuta muito, né, confeiteiras aí se desvalorizando, não sabendo precificar o produto, achando que tem que precificar de acordo com a concorrência, né? E não, gente, a gente precisa saber fazer a nossa precificação, né? Então, quando você sabe as técnicas de venda e precificação e sabe se posicionar, você não vai ter medo mais de colocar o preço no seu produto, né? E você vai cobrar aí o valor justo pelo seu produto. Ainda mais se você fizer lá um bolo que realmente as pessoas vão olhar e vão ver o valor daquele trabalho que você está fazendo. Né? Lembra que a gente falou assim, da diferença entre preço e valor? Preço é o dinheiro e valor é aquilo que você proporciona ao seu cliente. Quando o valor daquilo que você proporciona ao cliente é maior do que o teu preço, né? Que a percepção de valor é maior do que o preço, o cliente não vai questionar seu preço. Tá? Então, é uma questão aí de posicionamento. Você precisa saber se posicionar. Então, quando você sabe se posicionar e mostra valor daquilo que você vende, com certeza o cliente não vai mais questionar preço. Você não precisa estar baixando o seu preço, né? Porque o que, que acontece? Se a gente não sabe lá precificar, coloca a nossa margem de lucro lá embaixo, a gente não vê o lucro do nosso bolo, né? A gente não consegue ver o lucro aí no final do mês, a gente fica pagando para trabalhar. E isso é péssimo, né? Porque daí faz você desistir, faz você não querer continuar achando aí que a confeitaria não dá o dinheiro que você precisa. E é mentira isso, né? Basta você fazer aí o que precisa ser feito para a confeitaria te dar o retorno que você tanto deseja.